Vamos lá então, pessoal. Vídeo 2, a parte final de funções orgânicas 1, tá? Depois, semana que vem, a gente vai ter outras funções ainda. Então, essa é a parte mais importante de orgânica para vocês. Principalmente na primeira fase, Enem e tudo mais. Então, continuando, ó, a outra função que a gente vai ver são os aldeídos. O sufixo, a terminação dos aldeídos é "al". Então, aqui está o nome função terminal sempre nas pontas, né? Então, ou seja, ele está sempre terminando numa molécula. A molécula tem a sua cadeia principal, ele vai estar lá na pontinha. Na esquerda, na direita, para cima ou para baixo, mas você nunca vai encontrar um aldeído ao centro da cadeia principal. Sempre terminando ela. Tem que tomar cuidado o seguinte, ó, aqui eu tenho C dupla O, H, tá? C dupla O é sempre chamado de carbonila, tá? Então aqui eu tenho uma carbonila e ligada a essa carbonila tem um hidrogênio. Tomar cuidado para não confundir com ácido carboxílico. O ácido carboxílico aqui não é só hidrogênio, é um OH, tá? É outra estrutura que a gente vai ver já já. Então tem uma carbonila e um hidrogênio terminando a molécula. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Tem uma sequência de carbonos, certo? Nesse carbono tem o C dupla O, H. Então toda essa estrutura aqui é a estrutura de um aldeído, certo? Como que fica o nome dele? But de 4 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4. An de ligação simples entre esses carbonos e al, que é o seu sufixo que eu falei aqui. Mesma ideia quando precisar numerar. Aqui não precisa numerar porque não tinha nenhuma ramificação, nenhuma dupla. Tem a dupla O, mas ela já faz parte da função. Não tem nenhuma dupla na cadeia, né? Na cadeia principal, entre carbonos. Quando for necessário numerar, continua a ordem de prioridade, tá? Número 1 para o aldeído. Ele sempre vai ser 1, porque ele sempre está na ponta. Por isso você nunca vai colocar 1 al, porque ele sempre é o número 1. Então você vai numerar a partir dele para identificar a posição de outras coisas. Ramificações, insaturações e por aí vai. Certo? Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho na ponta C dupla O, H. Então, essa estrutura terminal aqui é um aldeído, certo? Preciso identificar a cadeia principal para mostrar onde está a ramificação. Então, começando a contar por ele, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos nesse zigue-zague, é uma opção para a cadeia principal, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 descendo aqui, ó. Por que deu a mesma coisa? Porque nesse carbono, ou eu vou ter um CH2CH3, ou nesse carbono eu vou ter um CH2CH3. Lembra que os hidrogênios estão ocultos. CH2CH3 como ramificação é chamado de etil, né? Então eu vou numerar partindo da função orgânica, porque tem a maior prioridade de ficar com o menor número. Esse cara é um etil, ó, porque 1, 2 carbonos, met, et, e ele não faz parte da cadeia principal. A cadeia principal é apenas o zigue-zague aqui. Se eu tivesse descido aqui, o etil estaria aqui, né? 2 carbonos também, ia dar na mesma. Certo? Como que fica o nome? Começamos o nome pela ramificação. Então, na posição 4, eu tenho um etil. A cadeia principal tem 6 carbonos, então é ex. Na cadeia principal só tem ligações simples, então é an. E o sufixo é al. Lembrando que não é para colocar um al, porque ele sempre vai ser número 1. Então seria redundante. Colocar um al aqui é errado, assim como no português a gente fala errado subir para cima. É redundância pura, né? Então por isso que a gente não coloca nesse caso. Já o álcool, do exemplo do vídeo anterior, ele poderia assumir outras posições no meio da molécula, o álcool não é uma função terminal, então por isso você numera ele. Certo? Beleza. Outra função, cetonas. O que é a função cetona? Quando eu também tenho uma carbonila, carbonila é C dupla O, só que obrigatoriamente entre dois radicais. Esse R é de radical, não de R, são sequências de carbono. Podem ser iguais ou não entre si, mas esse R é carbono. Para ser cetona, aqui tem que ser carbono e aqui tem que ser carbono, certo? A carbonila tem carbonos vizinhos. O sufixo é ona, do próprio nome, cetona, né? Então, olha um exemplo aqui, ó. Eu tenho um carbono, um C dupla O, tenho uma carbonila, certo? E vizinho a esse carbono, eu tenho um carbono aqui e tenho um carbono aqui. Então, eu tenho carbonos vizinhos. Para lá não importa o que tem. O que importa é que tem vizinhos como carbono da carbonila. Então, tem a função cetona. Então, esse é um grupo R e esse é outro grupo R, que nesse caso são diferentes entre si. Podem ser iguais ou diferentes, tanto faz. Certo? Então, vamos numerar. Quem fica com o menor número? A função. Quem é a função? É esse C dupla O entre dois carbonos. Então, deixando o menor número, fica com o número 3 aqui para a posição da cetona. Certo? Então, como vai ficar o nome? X de 6 carbonos na cadeia principal,
AN de ligação simples entre eles, e na posição 3 eu tenho a função cetona. Então, 3-ona. Se tivesse ramificação, eu ia começar a nomenclatura pelas ramificações e depois ia colocar essa outra definição aqui, certo? Olha esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo é legal para você não bitolar que cetonas são só em cadeias abertas. Não, não são. Porque aqui respeita aquela regra também. Ó. Eu tenho um carbono com dupla O, então tenho uma carbonila C dupla O, onde vizinhos também são carbonos. Então respeita a estrutura básica de uma cetona. Só que a cadeia é fechada, no geral, não tem problema. Então eu tenho ciclo, porque a cadeia é fechada, X de 6 carbonos, AN de ligação simples entre esses carbonos da cadeia, e ona, que é a posição da cetona. Ah, por que eu não numerei aqui? Porque não tem outra posição. Se eu chamar ela de 1 aqui, se ela estiver aqui do lado, ela vai ser 1. Se ela estiver aqui do lado, ela vai ser 1. Se ela estiver para baixo, ela vai ser 1. Então, não precisa numerar, porque ela não tem como assumir outra posição, senão a posição 1. Então, fica ciclo hexanômero. Beleza? Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um C dupla O entre dois carbonos. Um carbono de uma parte aberta e um carbono da parte fechada. Não importa. De qualquer maneira, eu tenho a carbonila entre dois carbonos. Até circulei a estrutura como um todo. Ó. Carbono, carbono, carbonila no meio dos dois. Então, tem a função cetona também. Então, você tem que ter essa visão, treinar, fazer exercícios desse tipo, né? Inclusive da lista que eu vou colocar para vocês, porque é desse tipo que vai cair, certo? Outra função, ácidos carboxílicos. Então dá uma olhada aqui, como que fica a nomenclatura? É um pouquinho diferente, mas a estrutura da molécula é igual você aprendeu lá nos hidrocarbonetos. Então começa sempre com a palavra ácido. Aqui nesse tracinho, você vai colocar quantos carbonos tem na cadeia principal, se tem simples, dupla ou tripla, se tem ramificações e termina com oico. Essa parte do meio vai variar de exercício para exercício, porque cada molécula é de um jeito. Mas se é ácido carboxílico, obrigatoriamente começa com ácido e termina com oico, o que muda a estrutura da molécula. Também é uma função terminal, sempre vai estar na ponta, igual ao aldeído. Só que o aldeído, ele tinha um C dupla O, ele tinha uma carbonila, certo? E aqui ele tinha só um hidrogênio, lá no aldeído. O ácido carboxílico tem um OH, então isso é o que muda da estrutura. Toda essa estrutura, carbonila com hidroxila, o conjunto como tudo a gente chama de carboxila, tá? Porque é uma carbonila com hidroxila e uma carboxila. A acidez, que a gente chama de ácido carboxílico. A acidez é resultado da saída do hidrogênio da hidroxila como íon H+. Então, esse hidrogênio aqui, quando colocado em água, o ácido carboxílico, dependendo da sua estrutura, né? Por exemplo, o vinagre que tem na sua casa, ele é um ácido carboxílico, ele é ácido. Então, o hidrogênio ele sai para a solução como H+, e toda espécie que libera H+ em solução, segundo a definição de Arrhenius, é ácido. Beleza? Olha essa estrutura aqui, ó. Na ponta, como eu disse, a função terminal, tem C dupla O, OH. Não confunda com aldeído. Isso daqui é um ácido carboxílico, certo? Então, como é que eu vou fazer? Aqui é a estrutura do ácido carboxílico e eu vou ter que numerar, deixando o menor número para a função. Então, a gente também não vai colocar um oico, porque como ele está sempre na ponta, ele sempre vai ser número 1, né? Então, a gente começa a numerar com ele para definir a posição de outras coisas. Nesse caso, eu numerei para definir a posição dessa ramificação aqui. Então, na posição 2, eu tenho um radical do tipo metil, uma ramificação do tipo metil, certo? Então, como fica o nome? Ácido, olha a regra aqui, ó. Ácido 2-metil, but, porque tem 4 carbonos na cadeia principal, an, que é o tipo de ligação que eles fazem, que é a ligação simples, e oico, que é o fixo, né, da terminação, é o sufixo dele. Ah, mas tem uma dupla aqui, não tinha que colocar en? Não, porque essa dupla não é entre dois carbonos. Essa dupla é entre carbono e oxigênio. Quando coloca an, en e in, a gente está preocupado com o tipo de ligação entre carbonos, tá? Então começou com ácido, terminou com oico, e a parte do meio é a estrutura, né? Ramificações e cadeia principal. Beleza? Outro exemplo, olha aqui. Você identifica um C dupla O, OH na ponta, ácido carboxílico, e um C dupla O, OH na outra ponta. Eu tenho 2 ácidos carboxílicos na mesma molécula. Isso é possível? É, certo? E aqui, ó, a cadeia principal, obrigatoriamente, tem que envolver os carbonos da função. Então, esse carbono e esse carbono tem que fazer parte da função, certo? Da cadeia principal, são os carbonos da função. Então, como é que fica a cadeia? A cadeia é essa daqui, ó. Não tem outra escolha nesse caso.
E esse carbono do CH3 que não faz parte da cadeia é ramificação. Só que se você pensar, não tem outro lugar para mim colocar essa ramificação. Porque aqui eu não posso colocar ele. Aqui já está fazendo 4 ligações. Ó. 1, 2, 3, 4. E nesse também não posso colocar um CH3, porque está fazendo 1, 2, 3, 4. Então só sobra essa posição. Se só tem uma posição para ramificação, não tem outra alternativa, eu não preciso numerar. Eu só numero quando pode assumir posições diferentes, que não é o caso. Então fica aqui a ramificação do tipo metil, e o nome fica ácido, começa com ácido, metil, que é a ramificação, prop, porque tem met, et, prop, 3 carbonos na cadeia principal, an, de ligação simples entre esses carbonos, aí dioico, que ia terminar em oico, mas como tem duas funções ácido carboxílico, eu tenho que colocar dioico, porque tem duas funções dessa, né? 2 ácidos carboxílicos aqui. Então, ácido metil propano dioico. Beleza? Fechou. Vamos para o éter. O éter tem uma nomenclatura um pouquinho diferente. Você vai usar prefixo menor seguido de oxi, mais o prefixo maior seguido de ano. Então, o oxi e o ano, eles são fixos do nome. O que vai mudar é o prefixo. O que é o prefixo? É a quantidade de carbonos. Deixa eu mostrar um exemplo, fica mais fácil. Dá uma olhada aqui. Éter é quando eu tenho um oxigênio entre 2 carbonos. Aqui é carbono, né? Essa representação segmento de retas. Então, carbono, oxigênio, carbono. Só que esses carbonos vizinhos, eles não são C+O. São carbonos comuns. Não são carbonilas. Quando tiver um C+O aqui ou um C+O aqui, vai ser outra função que não é o éter, que a gente vai estudar só semana que vem. Certo? Então, o oxigênio entre carbonos, entre 2 carbonos, obrigatoriamente. Onde os carbonos não são carbonilas, eu tenho o éter. Certo? Como que fica o nome? Você vai imaginar uma divisão bem em cima do oxigênio. Essa divisão é imaginária, ela só serve para a regra de nomenclatura. Não existe uma divisão no oxigênio. Certo? Então você vai ter um lado com uma quantidade de carbonos, um outro lado com uma outra quantidade de carbonos. Aqui que entra prefixo menor e prefixo maior. Se você olhar do lado esquerdo, eu tenho apenas um carbono. E do lado direito eu tenho 2, porque eu tenho esse carbono oculto mais esse. Então, quem é o prefixo menor? Um carbono. Um carbono é met. E o prefixo maior aqui é et. Met, et aqui, certo? Então, vai ficar assim, ó. Prefixo menor met, seguido de oxi. Prefixo maior et, seguido de ano. Metoxietano é o nome dessa estrutura, seguindo essa regrinha aqui. Beleza? Existem outras nomenclaturas para o álcool, outra nomenclatura para o éter, que são nomenclaturas usuais. Mas eu não estou preocupado com isso, porque o que o vestibular quer de você é a nomenclatura IUPAC. Tá? Outro exemplo. Ó, mesma regrinha, até copiei aqui. Divisão imaginária em cima do oxigênio. Esse oxigênio está entre 2 carbonos, e esses carbonos não são carbonilas, não são C+O. Então, tem o éter, certo? Desse lado, met, et, e desse lado, met, et. Então, não tem diferença, não existe um prefixo menor e um maior aqui. Como é que eu faço? Vou escrever, ó, et seguido de oxi, que é de um lado, e et seguido de ano, que é do outro lado. Uma coisa que você não pode bitolar é falar que o prefixo menor sempre está na esquerda e o maior está na direita. Isso não existe. Porque se eu desenhar a molécula ao contrário, você vai errar. Então, você tem que analisar a molécula e não decorar esse tipo de coisa que não é a regra. Certo? Então, et, oxi, et, ano. Nesse caso, a molécula é simétrica. Certo? Esse outro exemplo aqui, ó, divisão imaginária em cima do oxigênio. Oxigênio entre 2 carbonos, onde os carbonos não são carbonilas, não são C+O. Então, temos um éter, certo? Prefixo menor, aqui só tem um carbono, então met. Só que aqui, ó, eu tenho 3 carbonos, mas não está numa sequência CH2, CH2, CH3. Não está assim. Então, eu tenho que lembrar desse nome que você aprendeu lá em ramificações, lá no comecinho de hidrocarbonetos. Lembra que se eu traçar um plano de simetria aqui em cima desse CH, eu vou ter um CH3 para cima e um CH3 para baixo. E quando tem um plano de simetria, a gente chama de iso. Então, esse cara é o isoprop, met, et, prop, com a simetria isoprop. E esse é o prefixo maior, porque aqui tem 3 carbonos, aqui só tem um. Então, vai ficar assim, ó. Prefixo menor, met, seguido de oxi. Prefixo maior, isoprop, seguido de ano. O tracinho eu coloquei para separar 2 letras I, né? Então, metoxi, isopropano. Então, isoprop e met. Beleza? Fechou. Então, eram essas as funções seguindo o material da manhã, tá? O pessoal da tarde, na verdade, está vendo um pouco a mais, está entrando em funções 2.
mas no final das contas, semana que vem eu vou fazer funções 2 e todo mundo vai ver todas as funções, certo? Então, façam a lista de exercício, assistam os 2 vídeos, né? Espero que você esteja assistindo esse vídeo 2 já tendo assistido o vídeo 1, senão fica difícil de entender. Então, até mais. Valeu!